Então, pessoal, dando sequência no nosso mini curso, chegamos à aula do pull request. Mas afinal, o que é esse tal de pull request? O pull request nada mais é do que a maneira que a gente tem de enviar a nossa contribuição para o projeto original. Ou seja, é a forma que a gente tem de pegar o que a gente fez e enviou para o nosso fork e sugerir que essas contribuições sejam realizadas no projeto original, que é esse aqui, ó, que já está aqui no próprio GitHub e já fala, o projeto original. Então, como é que a gente faz isso? A maneira mais fácil é, assim que você enviar sua contribuição ou fizer um push dela para o seu fork, o GitHub ele automaticamente já vai identificar essa alteração, que é isso aqui, e já vai te sugerir aqui, ó, compare e pull request. Então, para você mandar isso aí pro repositório original, que é esse aqui, basta você clicar neste botão. Então aqui, o que o Git está fazendo? Ó, reparem aqui, eu estou mandando a alteração do meu fork nessa branch que eu fiz nessa branch aqui para o projeto original que está aqui na branch master, tá certo? Dependendo do projeto que você for contribuir, tem projetos que não utilizam a master, ele segue toda uma filosofia de branches lá. Por exemplo, tem pacotes do Laravel que segue as versões do Laravel. Então, se você está enviando uma melhoria, uma contribuição para o pacote, e essa melhoria é para a versão 5.5 do Laravel, então provavelmente você vai ter que trocar aqui a branch, o alvo do seu pull request não vai ser a master, vai ser a branch 5.5. Então, por isso que eu te passei aquela dica lá no início, para você sempre ler, antes de fazer a contribuição, sempre ler a documentação, ler o arquivo README e verificar o arquivo de contribuição, se existe algum arquivo de contribuição ou não, porque isso aí provavelmente estaria sendo explicado nesse arquivo, tá certo? Então vamos de fato realizar o nosso pull request, tá certo? Como eu já verifiquei aqui, já está tudo certo, então eu estou enviando o que a gente fez lá no patch 1 para a branch master desse projeto. Então aqui a gente descreve o título do nosso pull request, então ó, adicionando o editor, o arquivo, o editor config, então tá aí. E aqui eu vou fazer o seguinte, lembrando gente, ó, atenção, o inglês é a língua oficial adotada no GitHub, tá? Então sempre que você for enviar, procura escrever em inglês. Então eu vou colocar aqui, eu sugiro utilizar o editor config neste pacote. Bem simplesinho aí. Tá lembrando que isso aqui é um editor, você pode usar o Markdown aqui dentro, tá? Você pode dar ênfase em alguma coisa, enfim, usar qualquer recurso do Markdown para você visualizar isso formatado, basta vir aqui no preview. Então, tá certo, tá o título, tá a descrição. E antes de enviar o pull request, você tem essas opções aqui embaixo. Ó. Você pode verificar os commits que você está enviando para esse pull request. Você pode ter vários commits, tá? É sempre bom a gente fazer o mínimo de commit possível, tá? E os commits sejam commits descritivos, ou seja, commits que tem uma separação lógica do que você está fazendo. Por exemplo, eu adicionei um novo arquivo, então eu fiz um commit descrevendo que eu adicionei esse arquivo. Vamos supor que minha alteração, isso é só um exemplo, tá? Vamos supor que eu faria um recurso novo, mexesse em 10 arquivos e fizesse um commit só. Falar, ó, implementando um novo recurso. Gente, isso não tem lógica, tá certo? Então é sempre bom aprender a trabalhar com Git aí. Sempre que você for fazer commit, faça commits lógicos, separando cada alteração
agrupando pela lógica, tá certo? Então aqui, além de ver os commits, a gente consegue ver o que foi alterado. Nesse caso, como eu estou inserindo um novo arquivo, ele me faz o compare aqui dos dois lados, ó, como antes não tinha, então eu estou adicionando. E não tenho mais nada lá. Beleza? Então uma vez que eu chequei tudo isso aqui, eu posso finalmente criar o pull request. Basta eu apertar esse botão. O que acontece? Quando eu aperto esse botão, eu vou desencadear no repositório automaticamente os webhooks desse repositório. O Git, ele é integrado, o projeto que eu estou contribuindo, ele pode estar integrado com vários serviços. Nesse caso aqui, ele tem integração com 2 serviços. Ó, todo projeto decente que esteja hospedado no GitHub, ele tem uma integração com um ambiente de integração contínua. Ou seja, para a gente, toda alteração que ele receber, para ele não quebrar. Então, provavelmente ele vai rodar, nesses 2 serviços aqui, ele vai rodar os testes automatizados em cima do projeto. E ele vai rodar também, se tiver configurado, é claro, a padronização e formatação desses arquivos, tá certo? Por exemplo, ele pode rodar uma aplicação para, se for um projeto PHP, uma aplicação para varrer o repositório e colocar todos os arquivos que estão sendo enviados ou que foram modificados no padrão PSR2, por exemplo, tá? Então, como isso aqui ele pode demorar, e isso aqui, na verdade, é um assunto que não é o foco dessa aula, isso aqui até cabe um próximo curso, um próximo mini curso que seja, eu vou pausar o vídeo, tá? E eu volto assim que ele terminar a integração desses serviços aqui, tá certo? Então, pessoal, voltando aqui, o que aconteceu? Ó, como eu fiz uma sugestão para implementar o editor config no projeto, enviei o pull request, o pull request ele desencadeou aqueles serviços lá de integração contínua e uma vez que ele passou, o owner, o dono do projeto, automaticamente ele já viu o pull request e o que ele fez? Ele não aderiu à minha sugestão, então ele fechou o pull request falando que ele agradece pela ideia, mas que ele está usando o PHP CS Fixer para esse propósito, tá certo? Mas isso não impede, qual foi o intuito aqui? Isso não impede que a gente colabore, tá? Isso aqui foi só apenas uma sugestão que a gente enviou para ele. Então, uma vez que ele é o dono do repositório, ele agradeceu e não resolveu implementar a nossa sugestão. Não tem problema nenhum, tá certo? Mas o pull request foi feito. E é isso.